Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje irei contar a vocês sobre um misterioso jogo chamado The Theater. Então, coloque os fones, apague as luzes e boa história. Você já ouviu falar sobre um antigo jogo de PC chamado The Theater, ou em português, O Cinema? Exatamente, eu acho que não. Provavelmente porque muitas pessoas dizem que ele nem sequer existe. Olhe, o Cinema é um antigo jogo de computador lançado na mesma época que o Doom. Hoje, se você encontrá-lo, ele só vai estar disponível em CD-ROMs de baixíssima qualidade e que geralmente nem sequer contém o jogo de verdade. Dizem que as cópias reais e legítimas foram lançadas há tempos e tinha uma capa branca com apenas o personagem que tem sido chamado de O Bilheteiro. Ele é simplesmente um personagem mal desenhado. Um homem branco, pixelizado e careca, com grandes lábios vermelhos, usando um colete vermelho em cima de uma camisa branca e calças pretas. Ele é completamente sem emoção. Embora, alguns dizem que se você quebrar o disco, na próxima vez que você olhar, o seu rosto vai estar coberto de raiva. Mas isso é apenas um mito, e é descartado. O peculiar sobre o Cinema é que não existe nenhum nome do desenvolvedor na capa, nenhuma descrição do jogo na parte de trás. É simplesmente o bilheteiro em uma capa branca nos dois lados. Inicialmente, o jogo foi conhecido por sua incapacidade de ser instalado corretamente. O processo de instalação imediatamente travava o computador quando o usuário chegava no contrato de licença. Outra coisa estranha sobre o contrato de licença é que onde deveria aparecer o nome do estúdio desenvolvedor do jogo, aparece um texto que é simplesmente uma linha em branco. De qualquer forma, a maioria das pessoas que afirmaram possuir um dos CDs originais dizem que eles descobriram como instalar o jogo. Basta reiniciar o seu computador e quando abrir o termo de contrato de licença, o disco ainda está dentro do computador. Em seguida, será solicitado pressionar o concordo na tela de início. Em seguida, eles continuam com a instalação. O jogo começa em seguida sem qualquer introdução, além do menu principal, que é simplesmente a imagem de um exterior de um cinema em uma rua vazia. O título enfraquece e depois aparecem 3 botões: Novo Jogo, Carregar e Opções. Selecionando Opções, imediatamente o jogo trava e volta para o desktop. Carregar não funciona de forma alguma. Mesmo que você tenha um jogo salvo, nada acontece. Sendo assim, Novo Jogo é a única opção do menu que realmente funciona. Uma vez que é selecionado, você está numa visão de primeira pessoa. Você está em pé em um saguão vazio de um cinema, com exceção do bilheteiro na sua frente em um corredor escuro, que só pode se supor que leva para as salas do filme. Não há nada a fazer a não ser olhar para os cartazes de filmes mal desenhados e em sua maioria ilegíveis ou falar com o bilheteiro. Uma vez que o jogador se move para perto do bilheteiro, um clipe de som de baixíssima qualidade começa dizendo: "Obrigado, por favor, aprecie o filme", junto com uma caixa de texto dizendo a mesma coisa. Você então entra no corredor e a tela fica preta. E você volta para o saguão vazio e faz exatamente a mesma coisa. De novo, e de novo, de novo e de novo. Embora isso possa soar como um jogo horrível, uma série de coisas peculiares ocorrem conforme você continua jogando. O número de vezes que você tem que continuar na sala depois de dar o seu bilhete para o bilheteiro, antes de realmente começarem a acontecer coisas estranhas, é desconhecido. A maioria dos jogadores afirma que é completamente aleatório e pode levar a qualquer lugar. Pode ser desde a primeira vez até a 40ª. O que acontece, porém, perturbou profundamente alguns jogadores. A primeira ocorrência é quando o jogador volta depois de andar no corredor, e desta vez, ele não irá notar o bilheteiro, pois ele está completamente ausente. O jogador então, sem opções, decide andar para o corredor escuro, e o clipe de som e a caixa de texto mencionada anteriormente continuam normalmente, mesmo com a ausência. Quando o jogador entra no corredor, a tela não desaparece e vai ficando mais escuro conforme ele anda, mas o som dos passos do jogador continua tocando conforme ele continua apertando a tecla para cima do teclado. Aqueles que afirmam ter jogado o jogo original disseram ter se sentido extremamente desconfortáveis enquanto andavam pelo corredor, esperando o tempo todo que alguma coisa ruim iria acontecer. Bem, finalmente o jogador é incapaz de se mover para frente, e não há nada por alguns momentos antes que o personagem estranho, que é descrito como o bilheteiro,
mas com um redemoinho no lugar do rosto, aparece e fica diante do jogador. Os jogadores dizem que seus corpos imediatamente ficaram gelados e tiveram um frio na barriga quando viram este personagem, que foi apelidado posteriormente de o Homem com Cara de Redemoinho. Nada acontece quando o Homem com Cara de Redemoinho aparece diante deles. De repente, um grito cortante pode ser ouvido. Enquanto isso, o jogo começa a apresentar diversos erros. Isso dura alguns minutos com o barulho contínuo. Em seguida, o jogador é abruptamente teletransportado para o saguão, com todos os gráficos sendo como deveriam ser. O jogo continua normalmente nos próximos ciclos de entrar no corredor, e alguns jogadores do jogo original alegam que o Homem de Cabeça de Redemoinho momentaneamente aparece e desaparece no canto da tela, com um efeito de som parecido com o grito. Então, em alguns momentos após encontrar o Homem com Cabeça de Redemoinho, o jogador vê o bilheteiro se movendo para frente e para trás, embora não há animação. Os membros do personagem estão completamente estáticos. Ele não apenas pula para cima e para baixo, ele apenas desliza para cima e para baixo, com os olhos arregalados e com a boca aberta para simular uma expressão facial de preocupado. Os jogadores disseram que os cartazes do filme foram substituídos por imagens do Homem com Cara de Redemoinho, o que faz com que eles imediatamente virassem a cabeça de seu personagem longe dos cartazes e se aproximarem do bilheteiro. Em outro caso, é reproduzido um som de baixa qualidade, mas a mesma speechbox não contém nada além de caracteres corrompidos. Devido à qualidade extremamente baixa do som, é debatido pelos jogadores o que o bilheteiro diz nesse momento, embora seja amplamente aceito que ele diz: "Nunca alcance outros níveis". Em seguida, a tela desaparece mais uma vez e retorna ao jogador, que volta mais uma vez para o ponto de partida no saguão, mas o bilheteiro desta vez está desaparecido, e o corredor está bloqueado por uma grande parede de tijolos. Tocar a parede de tijolos imediatamente faz o jogo travar, e fim. É isso. Ninguém sabe o que são os outros níveis, e como ter acesso a eles. Ninguém sabe porque o Homem com Cabeça de Redemoinho provoca tanto medo nos jogadores, e todos os exemplares originais de O Cinema foram perdidos ou destruídos. Mas a parte mais apavorante é o fato de que todos os jogadores alegam que, ocasionalmente, enxergaram um breve vislumbre do Homem com Cara de Redemoinho no canto de seus olhos. Espero que tenham gostado, fiquem seguros e até o próximo caso.